Sejam bem-vindos, meu nome é Roderico Júnior e hoje nós vamos abordar brevemente a obra A Genealogia da Moral, do filósofo Friedrich Nietzsche. Nela, o autor ele vai trazer a história da origem e tecer fortes críticas à formação daquilo que entendemos como moral da nossa atualidade. Desde Sócrates até diante da ideologia judaica cristã, que foram responsáveis, digamos assim, por fatores na formação desse conceito de moral. Nietzsche vai apresentar no primeiro capítulo as origens dos sentimentos morais a partir do antagonismo de duas classes, senhores e escravos. Essa classe de senhores se subdivide em duas classes rivais, que Nietzsche vai dizer que são os guerreiros e a classe sacerdotal. A classe guerreira, ela vai ter uma moral julgada e pontuada em cima do eu bom, do eu belo, do eu rico, do eu forte. E tudo aquilo que se afaste desse conceito, por exemplo, os baixos, os lugares, os plebeus, passa a ser tido como ruim. Então, este é o conceito de bom-ruim que Nietzsche traça nessa classe de senhores. Ao contraditório, nós temos a moral do escravo. Então, essa moral do escravo para Nietzsche é exatamente a moral que, com o perpassar do tempo, foi prevalecendo nas sociedades, sobretudo na sociedade ocidental. Nietzsche diz que a moral do escravo ela é pontuada em cima da análise da crueldade, ou seja, da avaliação moral. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir da moral dos escravos, o homem ele passa a ser avaliado por suas atitudes, pelo seu modo de proceder, e não pelos valores do eu, como era a moral dos senhores. Segundo Nietzsche, um trechinho dele aqui, uma citação, ele fala assim: a moral do escravo nasce do ressentimento e sempre é uma reação ao que vem de fora. Sendo assim, seu conceito original é mal para designar todo o seu não-eu. Nietzsche fala que vai haver fortes consequências, e uma dessas consequências que vai pontuar essa moral do escravo como preponderante é exatamente fazer com que os fortes se sintam como maus diante dos valores de outrora e terminem se arrependendo, passando a aderir essa moral do escravo como a correta. Segundo Nietzsche, esses fortes de então deixam de ser lobo e passam a ser ovelhas, animal de rebanho. Daí veio a questão do judaísmo e do cristianismo, segundo Nietzsche, criando a transvalorização de valores, que vai pontuar uma série de critérios de como de fato seria um homem de moral. Há a revolta da moral dos escravos, onde essa passa a ser consolidada como uma única moral. O bom, dessa maneira, o bom ele passa a ser o pobre, o miserável. No capítulo 2, Nietzsche vai tratar sobre a má consciência e culpa. Diante disso, ele vai afirmar que essa nova moral dos escravos vai, digamos assim, negligenciar a verdade do homem. Observar alguém ser punido, para Nietzsche, é uma alegria. O homem, ele tem essa crueldade, ele tem a crueldade e o sofrimento como parte de sua natureza primordial. Então Nietzsche afirma que essa natureza instintiva, diante dessa moral constituída, passa a ser reprimida. E assim cria-se um pessimismo doentio diante do conflito,
da natureza humana, do instinto do homem, sendo motivo de vergonha diante dessa nova moral criada e propagada. A introspecção perverte para Nietzsche os instintos de liberdade, gerando um mundo interior no homem, que não se externa e se reverte em culpa e em má consciência, criando barreiras sociais em que ocasionará uma série de conflitos entre o instinto do homem e a moral criada pelos aparelhos hegemônicos, seja do governo ou seja por vias religiosas. Má consciência, instintos reprimidos, interiorizados, para Nietzsche se voltarão contra o próprio homem. Daí ele cita o seguinte: a barreira do castigo, o temor dos valores, ora galgados também no pós-mundo, conseguiu com que todos os instintos dos homens selvagens se voltassem contra o homem interior. A pior de todas as doenças, para Nietzsche. O homem doente em si mesmo, combatendo os próprios instintos. Para Nietzsche, o homem é um animal feroz, seja interior, seja de forma exterior. No terceiro capítulo, Nietzsche vai abordar sobre o fim de todo o ideal ascético. E nisso ele é bem conciso, muito bem objetivo, que esse ideal ascético seria o pensamento sacerdotal. Vai indagar várias figuras humanas, como filósofos e sacerdote, correlacionando-os ao ideal ascético. Para Nietzsche, o ideal ascético não significa a busca do vazio ou do nada. Muito pelo contrário. Para ele, o ideal ascético é a busca de objetivos. Porque cria-se um abismo. E diante desse abismo, a vontade instintiva do homem passa a criar uma ponte entre o homem comum e aquilo que Nietzsche vai formular como super-homem. Pelo ressentimento foi gerado a destruição dos valores vitais e a defesa da moral ascética, voltada agora aos fracos, dando a valorização, a piedade, aos sentimentos voltados ao pós-mundo como valorativos e desprezando o eu de outrora como um valor pejorativo diante da nova moral, segundo Nietzsche, que prevalece até então. Em síntese, para Nietzsche, o bem e o mal são valores criados pelo homem, sobretudo pelas religiões. Não há um valor, uma ética ou sequer uma moral absoluta. Espero ter novas oportunidades. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!